Olá, sejam muito bem-vindos ao AmigoCast, o podcast do Amigo de Negócios. Hoje a gente vai discutir inovação. Sabe que uma das coisas que eu mais gosto é falar de inovação e, mais do que tudo, conhecer pessoas, conhecer projetos de inovação. E olha, uma das coisas que eu venho sonhando ao longo dos meus anos, sabe que eu sou formado em Direito, é saber que esse mundo business também tenha esse contexto jurídico. E por isso eu trouxe aqui especialistas no direito empresarial, mas mais do que tudo, que trabalha a gestão de uma forma inovadora. Para isso eu trouxe o Dr. Rodrigo Pironte Aguirre de Castro, sócio fundador e CEO do Pironte Moura, advogado, pós-doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid. Olha só, currículo, baita currículo. E claro, ele vai explicar muito a sua trajetória daqui a pouco. E também a doutora Isabela Dorigo, especialista em Direito Civil e Empresarial e pós-graduada pós-graduanda em Direito e Processo Civil pela PUC. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Legal, Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, estou super animada pelo nosso bate-papo. que legal, que legal. Sabe que uma das perguntas que eu já começo aqui no nosso bate-papo sempre é saber um pouquinho da trajetória de vocês. Então eu gostaria que vocês contassem um pouquinho como chegaram nesse ramo tão especial e tão importante aí para nossa sociedade, que é o direito. Bom, eu acho que eu vou começar até pelos tempos, né, cronologicamente, pelo tempo de história que eu tenho um pouco a mais, mas basicamente, eu no início da minha carreira, eu fui procurador do município, então logo que eu saí da faculdade eu entrei, como procurador do município e fiquei lá, por quase 7 anos do meu início de vida profissional. E ali eu pude perceber que havia muito mais fora daquela realidade do direito público e dessa relação, né, do serviço público, e eu sempre tive uma veia muito acadêmica e decidi alçar novos voos, porque eu queria estudar um pouco fora e de alguma forma contribuir mais, inclusive para o setor público, mas de uma outra forma, mais fora do setor público do que dentro, e acabei rumando para a iniciativa privada, né, naquela época abrindo um escritório, e naquele momento que eventualmente começou a minha trajetória nessa visão de escritório com inovação, de escritório mais voltado ao business, mais voltado a uma ideia de hub de negócios e de ser, na verdade, o catalisador de inovação e de boas experiências. Porque como eu saí da procuradoria, eu nunca tinha captado um cliente na minha vida, ou seja, de alguma forma a minha Mais remuneração desafio. vinha ali, né, do setor público, e eu não precisava fazer muito, a não ser, obviamente, entregar aquilo, né, para o qual eu era chamado naquele momento. Eu me vi na necessidade de captar cliente. Sim. E como eu não sabia como fazer, eu nunca tinha sido treinado para isso, e esse talvez seja um dos grandes problemas das universidades de uma maneira geral, né, hoje poucas universidades se preocupam em transformar um aluno também em um gestor, né, também para entender que a sua carreira é um negócio e que desse negócio você pode inclusive melhorar a vida de outras pessoas e a sua própria vida. Naquele momento eu me vi perdido. E aí falei: "Bom, eu preciso conversar com alguém, entender, né, como é que é essa realidade". Eu tinha um grande amigo, eu gostava muito de leituras fora do direito, né, e gostava muito do filme do Lobo de Wall Street, e um amigo meu falou: "Jordan Belfort vai estar em Recife, Legal. vamos lá?". Eu falei: "Vamos, preciso falar com esse cara", né. Aceitou na hora, E tinha lá um ingresso premium que eu me lembro que era quase o valor de um mês inteiro de escritório para mim, né, com secretário, estagiário, locação e tudo. Eu falei: "Bom, eu vou queimar esse mês para tentar entender como é que eu vou captar". Eu tinha 3 meses de tranquilidade financeira, eu falei: "Um mês a menos", mas fui até Recife. E aí quando cheguei em Recife, eu conversei com o Jordan Belfort, tive uma situação ali muito oportuna em que eu tive a oportunidade de conversar com ele, e eu falei: "Olha, eu sou advogado e queria uma dica tua". E ele se assustou, ele falou: "Mas advogado num evento de venda?". Você viu como é diferente, né? E aí eu falei para ele: "Veja, mas é que eu entendo que advocacia é business, advocacia é venda, eu preciso vender o meu serviço, senão eu não tenho ninguém no direito, ou seja, eu não tenho uma estrutura familiar que tenha um escritório pronto, então eu preciso entender como é que eu vou fazer para rivalizar com esses grandes escritórios, com essas grandes consultorias e etcétera". E ele me falou uma das coisas mais inteligentes que eu ouvi no começo da minha carreira e que me ajudou muito na construção deste negócio,
que eu diria um pouco mais aberto e inovador dentro da área jurídica, e depois a gente vai conversar mais sobre alguns prêmios que o escritório ganhou, de escritório 4.0, inovador e etc. Mas isso me ajudou a ter essa seguinte visão. Ele falou: olha, a grande diferença de um médico, de um advogado, de qualquer prestador de serviço para aquele que vende um produto é só você saber empacotar o teu serviço. Porque no fundo, o que as pessoas compram é o pacote, é aquilo que você vê, aquilo que você transforma de alguma forma em algo palpável. Verdade. Falou, então comece a transformar o teu serviço em um produto que você vai conseguir vender melhor do que esses escritórios que estão aí na realidade atual. Empacote o seu serviço. Deu certo. E aí a gente começou a transformar a estrutura do escritório, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, da parte de gestão e como é que nós organizamos isso dentro de uma ideia de empresa. Eu vou falar do Moura, meu sócio, que ajudou muito e que obviamente contribuiu muito para esse salto de qualidade, eu diria, sob o ponto de vista de governança do escritório, mas dentro desse contexto, lá atrás, há 13 anos atrás, a gente começou a construir esse novo modelo de negócio, muito mais focado no sucesso do cliente, que eu acho que esse é o primeiro ponto Sim. que o empresário deve ter como norte, e o advogado não se diferencia do empresário nesse sentido. Então, não é que o teu cliente tem sempre razão, é que a expectativa do teu cliente deve ser atendida e você deve demonstrar para o teu cliente que dentro daquilo que você vendeu, as expectativas foram atendidas. Ainda que de alguma forma ele não concorde, etc., mas você tem que transformar a experiência dele em algo extremamente positivo dentro do teu negócio. Então, esse foi o primeiro ponto, e o segundo ponto de que você tem que transformar o teu serviço em um produto, né? Você empacota o teu serviço e daí você consegue materializar o entregável. Eu acho que isso é o primeiro ponto para que a assimetria de informação deixe de existir dentro de uma relação comercial, Sem dúvida. falando da advocacia como business. Legal, legal. E a sua aí? Quero entender um pouco mais. Eu também venho de não tenho uma estrutura de advogados por trás de mim, na minha casa, então eu também vim inovando, assim, no mundo do direito. Mas desde pequena eu também sempre tive muito amor, assim, pelo debate, sempre fui uma criança meio intrigada com isso, então eu sempre gostei muito do direito, então era uma das minhas poucas possibilidades na faculdade. Então, quando eu comecei a faculdade, eu estagiei em alguns lugares, alguns órgãos públicos, e na sequência já fui estagiar no Pironte Advogados, Legal. em 2021. Ah, bacana. E assim, o escritório ele me cativou muito por ter essa veia também empreendedora. Eles estimulam muito essa versão empreendedora, isso é toda a equipe. E eu venho de uma família de empreendedores, né? Os pais são empreendedores, a minha irmã é empreendedora, então isso assim brilhou muito os meus olhos, foi um grande diferencial, assim. Baita currículo Não mesmo. vejo muito no mercado. É verdade, é verdade. Vocês estão vendo como tá legal esse bate-papo, né? Ó, a Isa já contou aí um pouquinho da história, viu que a família, mostrou que a família dela faz parte disso tudo. O doutor Rodrigo falou um pouquinho sobre a sua trajetória também, que isso é fundamental. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora para conhecer um pouco mais desse Amigo Cash, que nós temos aqui muitos convidados especiais. Posso começar a colocar um pouquinho de salzinho nessa alimentação tão boa chamado direito aqui? Quero conhecer um pouco mais dos serviços que você falou que empacotou, né? LGPD é uma coisa que realmente as estruturas das empresas ainda não estão, nem todas ainda, entendendo um pouco disso. O que falta ainda para essas empresas engatarem nessa questão como um todo? Então, o nosso escritório hoje é um escritório especializado, né, Legal. e especializado em 4 grandes áreas, né. Uhum. Nós temos então a área onde o escritório começou, que foi a área de direito público. Então, nesta área, nós trabalhamos basicamente com o relacionamento público-privado de maneira ampla, então atendemos concessionárias de serviço público, atendemos o setor público Legal. na organização e na estruturação, por exemplo, das novas legislações que aparecem no sistema jurídico, como, por exemplo, e principalmente a nova lei de licitações, né, nova lei de contratação com o setor público. Mas um dos grandes diferenciais desta nossa área de licitações, e daí para cada uma delas eu vou tentar trazer esse diferencial para demonstrar como é que nós, de alguma forma, empacotamos este serviço, né.
Nesta área, nós temos um atendimento que é um atendimento integral às empresas que querem iniciar o relacionamento com o setor público. Entendi. Porque o grande problema de uma empresa que quer vender para o setor público, por exemplo, por meio de uma licitação ou de uma contratação direta, etc., é saber como fazer. Então, a gente estruturou um passo a passo, e neste passo a passo, a nossa equipe trabalha desde o ponto de vista comercial, captando as oportunidades. Então, vamos imaginar, você é do setor de alimentação e Perfeito. quer fornecer, por exemplo, cestas básicas ao poder público, né, Sim. do ramo de alimentos. Ótimo, nós vamos buscar todas as licitações que têm cestas básicas para o setor público, dentro de uma organização que você possa atender, por exemplo. Então, eu estou no estado do Paraná e a minha logística, eu sou pequeno, Uhum. não me permite vender no estado do Pará. Eu não tenho como. Então, a gente começa pelo estado do Paraná, selecionando as oportunidades, por exemplo, na região metropolitana, no estado do Paraná como um todo, para você começar a crescer. Então, a gente é o comercial, e daí a gente atende toda a parte de organização documental, toda a parte de estrutura de documentação, porque não necessariamente você tem um time interno na empresa para isso, e aí a gente participa do processo, impugna, muitas vezes, inclusive, participa do processo de contratação, oferecendo os lances das propostas e tal, ou seja, a gente vira equipe mesmo. Acho que esse é o grande diferencial do empresário moderno, Faz é parte. ser hands-on, Isso, legal. é ter skin in the game, é ter essa participação no negócio do cliente, né. Legal. Então, isso na área do setor público. Nós temos uma outra área do escritório, que é a área, de contencioso estratégico. Ah. Então, nós não temos um contencioso de massa hoje, nós temos ali um contencioso Ótimo. que tem, o objetivo de trabalhar com demandas complexas, Aham. que alguns escritórios não têm essa especialidade para trabalhar, ou ainda trabalhar com demandas de clientes que são especiais para o escritório, especiais no sentido de são clientes de longa data, etc., tem um problema pessoal, resolve conosco para que a gente não tenha ali que ele não tenha que procurar outro escritório. E dentro dessa área também nós temos produtos, por exemplo, que são muito interessantes, depois a Isa vai comentar sobre um deles, né, que são produtos essa área também faz contencioso e gestão consultiva de clientes, consultiva empresarial. Então a gente tem secondament hoje de estruturas jurídicas, então a gente coloca o advogado dentro dessa estrutura, a Isa vai elaborar melhor essa questão. Mas depois nós temos a área de compliance e proteção de dados do escritório, que é uma área bastante grande, que cresceu muito nos últimos anos, também com produtos muito específicos. Então, quando a gente diz que a gente empacota, né, o nosso serviço, cada um desses produtos que eu estou te falando tem um portfólio específico, com o passo a passo da implementação, com os fluxos que serão seguidos, os entregáveis bem definidos. Então, é um pacote mesmo que o próprio cliente pode eleger ali dentro dessa metodologia o que ele precisa, o que ele não precisa, dentro de uma estrutura um pouco mais complexa. Bacana. Essa área de compliance e proteção de dados, principalmente ali na época da Lava Jato, cresceu muito. Curitiba foi a capital da Lava Jato, então a gente estava no momento oportuno para que esse crescimento acontecesse, né. Ali a gente já tinha alguns bons e importantes clientes, e essa área cresceu muito. A gente teve a visão de investir em proteção de dados, a LGPD veio depois e o escritório decolou nessa área. Hoje é a maior área do escritório, sob o ponto de vista de número de colaboradores, né, número de sócios, e associados. Então a gente tem ali uma visão Bacana. bastante ampla dos produtos de compliance e proteção de dados. E a área mais recente é a área de mercado de capitais, em que a gente faz a constituição de fundos, análise e reestruturação de dívida, etc., que também é uma área muito nova. Ou Sim. seja, a gente trabalha, muito poucos escritórios trabalham com isso. Então, óbvio, a gente faz o direito societário padrão, acordo de sócio, acordo de acionistas e etc e tal, estruturação, né, de negócio, mas principalmente voltada a essa ideia de inovação e mercado de capitais. Legal. Então, dentro desse leque, nós temos alguns produtos que são bem específicos, que eu acho que a Isa pode elaborar aqui melhor um ou dois deles, para empacotar melhor o que eu falei de maneira genérica, né. Isa, me fala desses produtos, mas também fala como você está aí dentro desse mecanismo todo do escritório. Então, a minha atuação hoje é no consultivo e no contencioso empresarial. Então, o contencioso são as demandas judiciais, ações judiciais. O consultivo é assessoria de contratos, gestão de contratos. E eu acho que, pegando esse gancho no que o Peronti comentou, da nossa forma de literalmente entregar esse produto para o cliente, a gente tem uma visão muito macro sobre Bom. a estrutura do cliente. Então, por exemplo, analisando algum contrato, que fica muito claro no meu dia a dia, né? A gente entrega a técnica jurídica básica, que é o Perfeito. que vários escritórios Todos. entregam, mas além disso a gente consegue ter uma visão
de identificar certas dores das empresas para fazer links com outros produtos dentro do escritório mesmo ou até com outros parceiros. Porque muitas vezes os escritórios não têm, as empresas não têm aquele olhar geral 360 de saber realmente quais são as suas próprias dores, né. E como identificá-las. É isso, como identificá-las. Então a gente trabalha no sentido de identificá-las, de tratá-las, preveni-las. Então é nesse sentido que a gente tem uma atuação dentro do negócio do cliente. A gente está andando muito em parceria com os nossos clientes para ir para o mesmo objetivo. O escritório ele vai atuar como um verdadeiro catalisador de negócios. Bacana isso. E falando sobre essa questão do compliance, LGPD, que vocês falaram que deu um boom, o que está faltando para que mais empresas você conheçam, né? Eu digo para você, conheço muitas empresas que ainda não olharam por isso, para esse tema com carinho. O que falta ainda? O que vocês imaginam que falta? É um bom parceiro? O que está faltando? Eu entendo que, tendo como base o compliance dentro do escritório, que é um compliance que está muito maduro, que está muito sólido dentro da nossa organização, eu vejo que realmente o compliance deixa de ser visto como, às vezes né, uma ferramenta reativa para ser uma prova de uma produtividade, de uma proatividade, de ser preventivo. Então, Uma empresa que tem, você acredita que ela é uma empresa que tem um olhar estratégico mais profundo? com certeza, com certeza. O Eduardo Moura, nosso sócio do escritório, ele diz que nós enxergamos oportunidades nos riscos. Tá. Para ter os riscos bem mapeados e para a gente conseguir explorar tudo que a gente tem de oportunidade, é preciso ter um sistema integrado para a gente conseguir identificar realmente uma oportunidade que nos gere resultado, que a gente Sim. agregue valor na empresa. Mas então ter uma alta gestão que esteja comprometida com as ferramentas do compliance, né, isso eu acho que faz toda a diferença e facilita muito essa visão do compliance como uma área realmente estratégica. E você sabe que é interessante essa questão de riscos como oportunidades, se me É permite até isso já que eu queria puxar a palavra. falar, exatamente. É bem interessante, essa visão que nós temos hoje, como a Isa mencionou, bastante madura, porque, ou seja, estamos há anos aí com mais de uma centena de projetos, né, bastante mais de uma centena de projetos implementados em grandes empresas, grandes, médias e pequenas empresas, setor público e etcétera, nessa área de compliance. A gente percebe o seguinte: o empresário, na verdade, que é coerente com o seu negócio, se preocupa com um sistema de integridade e com uma visão de conformidade mais ampla. E eu te digo por quê. Se a gente avalia a visão do empresário como um grande gestor de risco, que é o que na verdade nós somos no final do dia. Sem dúvida. Os seres humanos gostam de previsibilidade. Exatamente. A gente não gosta Mitigar riscos. Exatamente, a gente não gosta do imprevisível sobre o nosso dia a dia. Exatamente. Tudo aquilo que é imprevisível, a gente mitiga. E uma das coisas que a gente começou a perceber no cenário das empresas, até para que você possa vender a ideia de compliance de uma maneira mais sólida dentro da visão do empresário, é de que ela é uma grande mitigadora dos riscos existentes na empresa. Porque se eu te pergunto, por exemplo, se tem seguro de carro? Tenho. Tem seguro de vida? Tenho. Tem seguro de casa? Tenho. Tem plano de saúde? Tenho. Por que você tem tudo isso? Você tem tudo isso porque você é coerente com a tua vida. Ora, se você tem um carro, você não quer que o imprevisível aconteça, Deus o livre, se eventualmente você bater o seu carro. Você quer a previsibilidade. Eu pago o valor da franquia, que é X mil reais, isso já me é previsível, e não me importa se eu bati no para-choque de uma Ferrari, de uma Porsche, etc., e se vai me custar 100 mil reais. Esse risco eu transferi para a seguradora, Sim. né? Se eu, Deus o livre, preciso de um atendimento de saúde, eu vou ao hospital e tenho que fazer lá 20 exames para saber o problema que eu tenho, eu não faço ideia de qual é o custo do exame. Eu tenho um plano de saúde que já foi pago por alguns anos ou por um período para isso. Então eu gosto da previsibilidade. Todos os seres humanos gostam. E aí você é coerente com a tua vida, mas não é coerente com o teu negócio? Que no final das contas é o que te traz todo o sustento E o conforto para ter tudo isso. e o conforto para ter tudo isso. É, Então veja, a gente tenta vincular essa ideia de coerência. sim. Se você é coerente com a tua vida, se você é um empresário que não gosta da imprevisibilidade sobre a tua vida, você também não gosta sobre o teu negócio. Então, se você não gosta, tenha gestão de risco, tenha uma estrutura de governança e compliance, porque isso é estratégia. Sem dúvida. Porque no final do dia você consegue mitigar, inclusive se preparar para eventuais incertezas que aconteçam, porque aí você já tem tudo isso mapeado. Então acho que essa é a grande virtude. Hoje nós não, eu converso muito isso
com o nosso sócio. É muito engraçado isso no escritório. Você vai perceber que a gente fala, a gente é uma família, né? Então Legal. a gente fala aqui, por exemplo, do Eduardo, o Eduardo tá lá, mas ele tá aqui também, porque a gente conversa, a gente tem uma dinâmica muito presente na discussão de todos os clientes, né? De todo mundo faz parte dessa grande família. E eu converso muito com o Eduardo sobre este tema, né? Nós deixamos de ser um escritório tradicional para virar antes um gestor de risco dos clientes. Então nós entramos na operação do cliente, como mencionou a Isa, e a gente avalia se o cliente pode ou não tomar aquela decisão sob o ponto de vista do risco. E aí a gente diz, ó, o risco de tomar essa decisão é X e o daquela decisão é Y. Agora fica contigo a escolha de ir ou não ir por um dos caminhos. Então acho que esse é o papel de um escritório moderno que entra no negócio, de trazer os riscos para o empresário e não dizer pode ou não pode. Sem dúvida. Porque esse escritório de advocacia que diz pode ou não pode é que nem aquele parecerista de salvo o melhor juízo. Pô, se tem um salvo o melhor juízo, não é o teu. Exato. Então, para que deu o parecer? É Às verdade. vezes, você não entra, você não se arrisca junto com o cliente. Então, ó, os riscos são esses, né? É. O cliente toma o risco, mas dentro de uma medida que você já avaliou. Então, acho que esse é o grande... Mas escutando vocês dois, me veio aqui na memória fatos importantes que destacam vocês no mercado. Uma coisa que eu tenho sentido é vocês têm um olhar humano para as pessoas. Sabe que as companhias, por mais que sejam PJs, têm pessoas do outro lado. Isso acho que é o principal. E outro que eu vejo que vocês têm bastante é uma organização muito similar a essas empresas que vocês atendem. Tem KPI, tem organograma, tem uma gestão diferenciada. Conta um pouquinho para mim, em um de vocês, sobre essa gestão diferenciada que outros escritórios normalmente não têm, que a gente até pode colocar como legal business, talvez, né? Como que é isso aí no escritório? Lá no escritório, na verdade, nós temos a estrutura de empresa, Não. né, então nós temos umas certas posições, e eu acho que o grande diferencial em relação a isso, da minha visão como colaboradora do escritório, parte da equipe, é ter papéis muito bem definidos. Essa estrutura, essa organização interna do escritório, é uma grande segurança, na verdade, para toda a estrutura, né. Sem dúvida, sem dúvida. Quem está na alta gestão e quem está sendo colaborador. Então eu acho que esse é o grande diferencial, assim, dessa estruturação de empresa. Legal, legal. É, sem dúvida. E dentro desse cenário, desse pensamento de empresa, nós estruturamos um escritório que atendesse ao crescimento que nós pretendemos ter dentro do mercado, sem uma estrutura tradicional no seguinte sentido, em que, para que o associado ganhe mais, o sócio precisa ganhar menos. Que, como regra, é uma estrutura matricial simples de qualquer escritório de advocacia. Em algum momento, essa estrutura vai perecer, Sem né? dúvida. Então, nós estruturamos um escritório, primeiro, que tem um back-office muito bem estruturado. Nós temos hoje uma diretoria de governança dentro do escritório. Essa diretora de governança, ela nem em Curitiba fica, ela mora em Boston e ela trabalha de lá. E é engraçado, a Isabelle, que é a nossa diretora, ela parece mais presente estando em Boston do que... Porque tem algumas pessoas que, como ela, conseguem trabalhar com home office de uma forma... Ela é muito presente todos os dias, em todos os momentos. Ela cuida de toda a área de governança e gestão, a gente chama a área de organização e pessoas, né? Então, de toda essa estrutura de organização. Então, abaixo dela está o setor de gestão de contratos, de inteligência e novos negócios, o setor de comunicação e marketing. O escritório tem hoje um setor de comunicação e marketing que trabalha para os clientes. Nenhum contrato nosso sai do escritório sem que seja em legal design. Então, nós fazemos vídeos animados para os nossos clientes, nós criamos logo para os nossos clientes em sistemas de integridade, nós criamos contratos com legal design, nós fazemos cartilhas educativas para os nossos clientes com personagens, né? Nós criamos todo um mecanismo para o cliente dentro da logo dele, da marca dele, dentro da estrutura dele. E nós também temos o setor financeiro dentro dessa área de governança. Então você mencionou os KPIs, né, só para finalizar a minha fala, hoje nós temos, por exemplo, quando eu, o Eduardo, que somos o C-Level, né, Certo. eu sou o CEO, o Eduardo é o CEO, saímos para fazer o planejamento estratégico do escritório, nós temos todas as informações nas nossas mãos, Importante. mais de 120 páginas no último planejamento estratégico, com todas as áreas mapeadas. Então, Legal. faturamento por área, despesa por área do ano todo, número de contratos por área, número de cross-selling, de upselling. Então, a gente tem ali toda uma estrutura
que funciona para a nossa tomada de decisão como gestores. E a gente sabe exatamente onde a gente precisa se esforçar mais, onde a gente precisa dar uma atenção especial, sempre focado nas pessoas. Então, essa é a nossa maior preocupação, né? Então, agora a gente passou por uma visão de plano de evolução societária dentro do escritório, em que os sócios de serviço têm uma visão de crescimento dentro da estrutura do escritório, tudo isso com o objetivo de se tornar uma empresa. Eu acho que por isso que a gente tem sido reconhecido no mercado em relação a essa gestão do escritório. Para quem está nos assistindo, para vocês verem quanto é importante toda uma estrutura, mas principalmente criar processos para ter novos resultados. Percebi que você contou muito sobre inovação, muitos projetos. Fiquei sabendo que tem muitos prêmios que tem recebido aí nos últimos anos. E claro, participa também de inovações em projetos que abrem espaço para empresários estarem conjuntos, discutir. Me conta toda essa salada tão importante que é a inovação para o mercado e o mercado correspondendo através de premiações. Quero contar, conta para mim, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. Então, você sabe que já há algum tempo o escritório se preocupa com a inovação dentro da nossa estrutura, né? Então, não é só uma estrutura de governança, mas uma estrutura de negócio voltada à inovação, né? Então, hoje nós temos uma equipe que está construindo a nossa inteligência artificial para que trabalhe com as nossas peças internas. Nós temos um sistema de integridade que funciona dentro de uma metodologia ISO. Nós temos uma estrutura de negócio que funciona para o atendimento do sucesso dos nossos clientes, com SLAs, frameworks, fluxos que são inovadores na gestão de escritórios jurídicos, né? E tudo isso, de alguma forma, é avaliado positivamente em alguns prêmios que a gente recebeu, né? Então, já há 5 anos nós somos um dos escritórios mais admirados do Brasil, nas áreas do escritório. Na área de compliance, nós somos o primeiro mais admirado do Brasil pela análise e advocacia, que tem ali as maiores empresas do Brasil que elegem os escritórios de advocacia como mais admirados. Então, na área de compliance, na área de societário, na área de consultivo e contencioso e licitações, nós temos aí vários reconhecimentos de mercado, né? Mas talvez os prêmios, nós temos um envolvimento social muito importante. Ai, que bacana. Nós acreditamos que aquilo que a gente recebe deve retornar à sociedade de alguma forma. Então, nós sempre temos na nossa pauta, nas áreas do escritório, projetos pro bono. Então, nós fazemos sistemas de integridade de forma gratuita para organizações da sociedade civil, Legal. terceiro setor e etc e tal. Então, sem fins lucrativos. Nós temos um envolvimento, por exemplo, com o Hospital Pequeno Príncipe já de longa data, né? E convertemos muitas vezes os presentes de final de ano dos nossos clientes em doação ao Pequeno Príncipe, e o cliente recebe só a informação de que aquele presente, né, está sendo revertido em doação. Nós também temos ali um envolvimento com outras instituições sociais, enfim, para de alguma forma devolver. Mas do ponto de vista de inovação, né, tem 2 prêmios que nós temos muito orgulho, inclusive ganhamos pela segunda vez agora um deles, que o primeiro deles é o prêmio da ABL, que nós ganhamos como escritório inovador, escritório 4.0, né? Da B2L, desculpe, ganhamos agora pela segunda vez, né? Legal. Então, esse certificado da B2L credencia escritórios inovadores, né? 4.0, a gente até brinca que nós já somos o escritório 5.0, porque a gente vem inovando, né, na gestão do escritório o tempo todo. E no ano passado a gente teve a grande felicidade de ganhar o Oscar da Integridade, que foi o prêmio INAC, né, que é do Instituto Não Aceite Corrupção, como o sistema de compliance do escritório, como um sistema realmente importante e inovador na estrutura dos escritórios de advocacia. Então, são alguns dos prêmios que a gente recebe que, de alguma forma, faz com que o mercado reconheça, né, todo esse investimento, que não é só um investimento financeiro, é muito um investimento de tempo mesmo, de estrutura, de equipe. A gente vive isso todos os dias, né? César, eu até quero contar, porque ele está falando como um sócio, não? Mas e você que está ali embaixo? Como que funciona tudo isso para você olhar um escritório de grande sucesso e você fazer parte disso? Eu acho que um dos pontos mais importantes que o Pirão tocou agora e que me comove muito particularmente são as nossas iniciativas sociais. O escritório ele é muito engajado nas nossas iniciativas e isso envolve muito a equipe, né? Eu acho que isso agrega todo mundo. Isso realmente
fomenta o sentimento de time que a gente tem dentro do escritório. Você se sente parte, daí, no caso, do time, né, como se estivesse vestindo a camisa, né. Super, então isso é muito legal. A gente tem a parceria com o Pequeno Príncipe, a gente tem também com a Associação Sonhar, Que legal. que é também eles desenvolvem um trabalho incrível. A gente, no Dia do Advogado no passado, a gente foi passar um dia lá com eles na associação. Foi muito legal também com as crianças que eles atendem. Foi bem diferente, assim, bem especial. E também nessa pegada os trabalhos pro bono, a gente teve um especialmente que teve meu coração todo, que foi no ano passado, que a gente, em parceria com o Instituto WeFor, que é um braço da incorporadora WeFor, eles fazem também uma atividade excepcional que para cada empreendimento que eles desenvolvem tem uma ação social. Não. Então eles fizeram nesse caso, né, estavam doando bicicletários para os terminais de ônibus de alguns municípios da região metropolitana de Curitiba, e nós tivemos o prazer de ajudar a desenvolver juridicamente esse projeto, né. Então, assim, são projetos. Sabe que isso que você falou é muito significativo? Alguns anos atrás eu trabalhei, numa empresa pública vinculada ao governo do estado que chama-se Paraná Projetos, não sei se já viram falar. E a gente ajudou a desenvolver um projeto chamado Olha o Peixe, não sei se já ouviu falar desse projeto. É um projeto que ajuda a comunidade caiçara, ali do litoral, de Pontal do Sul até a Praia de Leste, a fomentar e ajudar aquelas pessoas que são os pesqueiros, barcos pesqueiros, a conseguir vender os seus produtos. E eu tenho uma grande felicidade de ajudar de forma jurídica, igual você acabou de falar, e o ano passado eles ganharam em segundo lugar no geral, no Rocket lá da Foi. RTC, e eles ganharam na área deles de alimentação o prêmio de a startup inovadora. Então isso realmente eu concordo com você. Promove a função social da advocacia, né, então ter isso, principalmente institucionalizado, né, dentro de uma grande equipe, faz muita diferença. É legal. E chega bem longe. E é interessante, porque você falou assim, Izzy, você que está ali abaixo, que o Pirongi está falando como sócio, mas tem algo que a gente tenta, e eu acho que a gente consegue, Verticalizar o negócio. exatamente, a gente não verticaliza, a gente horizontaliza Verticalizar. isso, a gente horizontaliza. Então, assim, hoje a estrutura do escritório, ela funciona de uma forma não hierárquica sob o ponto de vista estrutural. Então, a Isa, ela é sócia do escritório, né? Que legal. Então, todos os nossos sócios hoje estão no contrato social, então todos os advogados que estão vinculados ao escritório estão no contrato social, muito porque esta estrutura que foi formatada, ela foi formatada para que todos tenham esta capacidade de contribuir diretamente para o seu negócio. Então, o que a gente quer construir ali e vem e batalha todos os dias para isso, é para que todos os sócios do escritório se sintam parte do crescimento do próprio escritório. Então, a gente tem, por exemplo, algumas estruturas de percentual de captação para estruturar e fazer com que a pessoa que traz o cliente receba daquele cliente um percentual muito distintivo para que ela se sinta não só de uma forma direta vinculada ao projeto, mas sob o ponto de vista financeiro, seja retribuída por aquele cliente, aquela pessoa que ela trouxe para o escritório, justamente para que haja este perfil de sociedade. Então, hoje, nós não temos também essa estrutura de escritório mais tradicional, em que você tem o sócio e todos aqueles que trabalham para o sócio, né? A gente divide muito as decisões do escritório. Então, nós temos hoje conselhos, comitês internos para decidir. Então, não é porque, por exemplo, hoje nós temos 3 sócios patrimoniais, né, que as decisões não são tomadas pelo todo. Nós temos team buildings em que nós vamos de 3 em 3 meses com toda a estrutura do escritório fazer alguma atividade. Agora a gente foi recentemente no chefe Celso Freire, lá no espaço Celso Freire, para mostrar o processo. Você falou de processo, que é tão importante, e a gente mostrou desde o início do prato até quando ele vai para a tua mesa a importância do processo. E daí levamos todo o time, ficamos quase todo um dia lá no espaço Celso Freire, entendendo como funciona o processo da culinária, e daí o nosso sócio Eduardo Moura deu uma palestra sobre o processo e o sucesso do cliente. Porque se tem uma pessoa que entende de sucesso do cliente, é aquele que entende de cozinha, né? Você trabalha com espírito, tem o teu amor, tem o teu amor naquilo que se serve, né? Então isso, a gente tenta, e eu imagino que a gente consiga trazer esta ideia de que todos são Que sócios. bacana. Justamente por isso estão no contrato social
e se sentem parte. Então não tem essa ideia de estrutura hierarquizada. Horizontal. A decisão é minha lá. Eu não me lembro de ter tomado uma decisão vertical. E não é assim, discutindo só com o meu sócio, é discutindo com todos os comitês que formam, toda a estrutura de decisão que se tem no escritório hoje. Então, eu acho que é muito disso, assim. Pensando em inovação, pensando em futuro, tecnologia, já pensaram em alguma coisa, algum produto que possa ser escalável? Porque eu nunca pensei isso na área jurídica, mas já pensou alguma coisa? Você acha que existe isso, essa possibilidade? Na minha opinião, sem dúvida. Veja, aqui você tem 2 modelos de negócio que devem convergir para um produto escalável, Certo. né. A grande verdade é que a inteligência artificial proporciona isso hoje Uhum. no direito, né. É claro que se você for ver o contencioso de massa, ele é escalável pela própria natureza da massa, Sim. mas por isso que eu digo, não é esse tipo de Mas não é tecnológico. agora, se você entende que dentro dos teus produtos, você pode estruturar um modelo de negócio para jogar este modelo de negócio em escala, eh, eu vou te dizer que eu não posso te contar o que nós estamos fazendo no escritório, porque isso ainda está aí dentro do nosso segredo de negócio, dentro do nosso segredo comercial, mas nós estamos trabalhando, por exemplo, nos treinamentos dos nossos clientes, Aham. né, porque tem vários clientes que contratam treinamentos de várias áreas, assédio, treinamentos de LGPD, treinamento de compliance, etcétera, que hoje tomam um tempo muito grande do nosso, homem-hora, eu diria, né, Aham. e que nós estamos escalando por meio de uma tecnologia e por meio também de agregar inteligência artificial para que esses treinamentos sejam escaláveis e possam estar em muitos outros clientes que hoje não estão Entendi. e, eventualmente, contratados por pessoas diretamente dentro do nosso modelo de negócio. Então, aqui eu te dou talvez um teaser só do que o spoiler do que a gente está construindo, mas sem dúvida nenhuma é possível escalar. Agora, na minha visão, e eu tenho discutido muito isso, a escala ela serve para produtos específicos dentro do direito, Sem dúvida. porque o direito nunca vai prescindir do olhar atento dos sócios Sem dúvida. no sucesso do cliente. E a gente não pode perder a mão, porque a escala muitas vezes entrega, né, essa capilaridade, mas não entrega a experiência. Sem dúvida. E lá no escritório a gente é especialista em experiência e sucesso do cliente. Isso a gente nunca vai deixar, né. Então, a escala ela serve para captar, talvez para trazer, Sabe mas que para manter me fez lembrar um projeto. Eu tendo uma consultoria empresarial para uma pessoa que trabalha com tecnologia, dentro desse hub, inclusive. Ele tem uma plataforma chamada Juridiá, aonde ele atende, não é bem o jurídico, ele atende os corpos jurídicos, os escritórios. É uma plataforma onde a pessoa pode fazer pesquisas em todos os tribunais, decisões, consegue fazer também, boa parte da petição já tudo utilizando inteligência artificial. E tem mais outras coisas nessa ferramenta. Então, assim, como eu acho que você comentou, não dá para ser o todo, porque senão você perde a mão, perde a questão da experiência. Mas algumas ferramentas, e eu acho que a inteligência artificial veio para isso, para facilitar em alguns pontos e não substituir o todo, né. Então acho que é nesse sentido. Mas assim, para a gente começar aí, se caminhar para o final, eu queria que vocês deixassem algumas mensagens para os nossos telespectadores que estão aqui nos assistindo, sobre o que a gente pode esperar do escritório de vocês, uma visão inovadora que possa transformar os negócios dele a partir dessa gestão inovadora. Eu acredito que realmente a visão do Peronti Advogados, ele traz um diferencial que agrega valor nos nossos clientes. Então, o nosso ponto é ir muito além da técnica jurídica adequada à operação do cliente. Então, a gente quer chegar mais, a gente quer dar ideias, a gente quer inovar, a gente quer trazer novos horizontes e novas possibilidades. Tá junto com o cliente, né? Exatamente. Legal. E seguindo essa ideia, você tem um projeto Legal 360 que também ajuda nesse processo. Conta um pouquinho sobre esse projeto pra gente. isso está dentro um pouco do core do escritório, assim, da nossa visão de negócio, né, que tem relação direta com a experiência do cliente dentro do escritório. Então, como a Isa mencionou, o nosso escritório ele deixa de ser um simples prestador de serviço para ser, na verdade, um grande catalisador de negócio para os nossos clientes, nessa visão 360. Então, hoje nós temos um evento periódico no escritório que convida jurídicos corporativos
para que venham ao escritório discutir temas da atualidade e temas inovadores dentro do direito, mas o objetivo desse evento é muito menos passar uma visão inovadora sobre o tema e muito mais deixar com que aqueles que estão participando, as várias empresas que fazem parte desse hub de negócio dentro do escritório, que acabam muitas vezes se conhecendo ali, troquem experiências sobre os seus negócios, sobre as suas metodologias, sobre os seus produtos, sobre aquilo que eles estão fazendo. Porque essa é uma grande questão. Então, se você traz hoje uma grande empresa, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Você coloca, por exemplo, o Grupo Boticário, para dar alguns exemplos de grandes empresas locais, né? Tá. Grupo Boticário, Grupo Britânia, Grupo Madeiro, né? Grupo Ninter, dentro de uma sala. Eu trouxe 4 aqui, poderia Sim, trazer. sim, Então, quatro grupos que participam com frequência dos nossos debates ali, né? Mas estou trazendo aqui 4 grupos e vários que participam, né? Para não deixar os demais de fora, mas e coloca eles dentro de uma sala para discutir, por exemplo, legal operation, que é um tema inovador no direito. Eles podem não só ouvir o que está sendo passado sobre o avanço do tema, daquilo que a gente vê, né, como catalisador dessa inovação jurídica, mas trazer as experiências deles. Então, qual é o nosso prazer hoje? Saber que muitos dos nossos clientes que estão participando do Legal 360 estão trocando experiências e inovando. A RPC, por exemplo, é outra que Tá. sempre vai, né, e participa dos nossos, né, Legal 360, trocando experiências e crescendo os seus jurídicos internos dentro desta relação. Então, o escritório hoje tem prazer em ser o grande viabilizador desse networking positivo, desse benchmarking positivo entre as empresas. Então, a gente descobriu que a gente não precisa necessariamente prestar o serviço para ser relevante. Nós podemos permitir que estas empresas dialoguem para tirar as melhores práticas entre elas mesmo, porque isso faz com que o escritório esteja presente nessa relação e cresça junto com as empresas. Então, o Legal 360 foi uma ideia, inclusive, do sócio Eduardo Moura, que eu adorei quando ele trouxe, né? Justamente por isso, permite que o escritório traga o seu DNA, que é viabilizar e catalisar negócios positivos para aqueles que se relacionam conosco. Criar pontes e redes, né, de Exatamente, essa é a ideia. legal, né. Tem muito assunto que a gente podia conversar aqui, muito mesmo, mas eu quero deixar bem claro que a gente vai deixar aqui embaixo nos encartes todas as informações do escritório para que você possa conhecer ainda mais, conhecer as redes sociais das pessoas, dos grandes entrevistados de hoje, mas também de todo o time. Afinal, como o próprio doutor Rodrigo falou, você pode conhecer todos os sócios ali nas redes sociais, vai ser muito bacana. Para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos assistindo agora, assim, pode ser até para essa câmera aqui, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais de você. Claro, queria agradecer primeiramente, falar que foi uma experiência super legal ter esse bate-papo, acho que a gente Já, conseguiu tirar bastante coisa legal. sem dúvida. E o podcast, né, o AmigoCast traz conteúdos muito legais, eu assisti vários. E legal, é um conteúdo, né, aberto, então o pessoal tem que aproveitar, tem que assistir, tem que estar inteirado. Isso é muito importante nos negócios, né, tá sempre atualizado. Então queria agradecer, falar que foi uma Eu que oportunidade super legal, agradecer também ao parceiro aqui de mesa, Rodrigo Piron. Legal. É uma alegria, mais uma vez, agradecer o convite do AmigoCast. Sem dúvida nenhuma, um momento de muita satisfação debater esses temas, né? A Isa é não só uma parceira de dia a dia, mas uma pessoa que nos inspira, ela sabe disso. Ela está conosco há anos e assim, e tê-la como sócia e como pessoa com quem nós podemos discutir esses temas e crescer nesse debate, etc., todos os dias é um grande prazer. Portanto, foi realmente um prazer participar desse podcast ao lado da Isa. E dizer para você que está assistindo, eu gostaria de deixar uma mensagem final, porque lá no escritório, todos, no nosso onboarding, né, quando a gente recebe novos sócios, novos colaboradores, até por uma leitura minha de longa data, nós entregamos um livro que chama Boa Sorte. A Isa recebeu esse livro, todo mundo. E esse livro, na minha opinião, ele traduz exatamente essa nova visão de negócio. Esse livro, que é um livro, é um best-seller, um livro quase que de bolso, a gente consegue ler entre Curitiba e São Paulo em 45 minutos, é um livro muito simples de ler, e quem não leu, eu deixo aqui a recomendação de que leia, né? Nesse best-seller de Alex Selma e Fernando Debes,
que chama Boa Sorte, e eles contam a história de 2 cavaleiros. E eles demonstram, eu não vou dar o spoiler, mas eles demonstram porque um dos cavaleiros encontra o trevo de 4 folhas no grande bosque encantado, né, proposto pelo mago Merlin, e porque o outro não encontra. E no final das contas, né, a mensagem é de que um deles encontra, porque constrói durante a caminhada a sua boa sorte, e o outro não encontra, porque não constrói a boa sorte. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que na caminhada de vocês, empresários, advogados, né, e a gente está aberto a esse diálogo, quem quiser ir lá no escritório bater um papo sobre esse sistema de inovação que nós temos lá, é sempre um prazer, mas eu não tenho dúvida de que nessa caminhada, vários vão ser os momentos em que você ou vai pensar em desistir, ou vai achar que o desafio é enorme demais, ou que aquela adversidade foi uma adversidade muito grande que vai impedir você de crescer, ou que já está no momento de não investir mais aquele recurso que você está em dúvida, né? Mas a grande verdade é que você só consegue ter sucesso se durante toda essa jornada, que pode ser positiva ou negativa, né, você acreditar na tua boa sorte. Algumas pessoas dizem para mim, Peroni, você teve sorte. E realmente eu tive muita sorte de pessoas como a Isa, como o Eduardo, como a Isabelle, como todo o time hoje. Eu sou eternamente grato, eu sou emotivo, eu sou italiano, a Isa sabe. Em todos os meus discursos lá no escritório eu choro. Eu sou eternamente grato às pessoas que estão junto comigo. E eu realmente tive muito boa sorte. Mas eu construí a minha boa sorte, a Isa construiu a boa sorte dela a cada adversidade. Então, construam a sua boa sorte, que eu não tenho dúvida nenhuma que todos serão muito felizes sob o ponto de vista empresarial. Pelo jeito também estou construindo uma boa sorte, afinal trouxe bons entrevistados nessa tarde de hoje, muito bom mesmo, obrigado mais uma vez. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui um presente da nossa equipe, do nosso time para vocês. Fiquem à vontade aí. Muito obrigado. Obrigada. Bom, para você que está nos assistindo aí, sabe que se inscrever no nosso canal, você vai ter muitos conteúdos riquíssimos para conhecer um pouco mais de outros entrevistados e saber mais sobre negócios e investimentos. Isabela e Rodrigo, mais do que amigos, a partir de agora, vocês são uns amigos de negócios. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado pelo presente. Eu agradeço. Vou deixar essa caneca lá na minha mesa. É isso aí. Obrigado. A gente se vê, hein? Tchau! Tchau, obrigado.